Oi, Aquário. Seja muito bem-vindo. Uma leitura para você, uma mensagem rápida aqui da minha mesa de tarô. Vamos ver o que o tarô tem para te contar nesse momento em que você chega aqui. Lembrando que é importante, né? Se você puder aí descobrir os signos importantes do seu mapa. Nem sempre é só o nosso de nascimento, tá? Às vezes você tem uma outra casa com muitas influências, com muitos planetas, com muitas coisas lá. E aí é importante ver esse outro, tá? Vamos lá. Opa, troquei. Primeira linha, por favor, tarô para Aquário. Sete de pentáculos, 9 de paus e um rei de pentáculos. Resistindo em questões estruturais de trabalho, de saúde, de projeto. Roda da Fortuna tá aí no fundo do deck, falando que tem movimentos do destino previstos para Aquário nesse momento. Pode já ter acontecido, pode estar acontecendo, pode vir a acontecer. 7, 10 dias mais ou menos essas mensagens, tá? Mas o centro fala para você assim, essa postura de resistência, tu não faz ideia, Aquário, do quanto isso está sendo importante. E toma cuidado, porque a gente fala aqui, né, com 9 de paus, a gente fala de aguenta firme, né? É a resistência, é persistência nesse 9, pra gente não desistir agora. Tem isso nessa carta, tá? Mas você pode fazer isso observando a circunstância, como você se sente de maneira geral, tá? Isso aqui não é pra quando a gente tá no limite do limite do limite. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com as leituras de tarô, né? É resistência, o conselho que já tá na primeira linha? É. Tem Aquário aqui segurando firme, né? Uma bronca. Como ele tá, é muito bonita. Eu adoro esse 9 de paus, porque ele tem... Essa moça, ela tá com essa, né, firmeza ali, sustentando a posição dela, né? É como se ela estivesse em defesa, ó, de um território, de um espaço, de um lugar, mas de olhos fechados, serena. Eu sei que eu tenho que ficar aqui, né? Ela me disse assim nessa carta. E do lado desse rei de pentáculos, é dizer que Aquário sente no fundo do coração que o que ele tá fazendo, ele não tá sozinho. Ele não tá fazendo só por ele. Segunda linha. Tá, por que essa mensagem tá aqui? Para Aquário. Corta. Vamos cortar, então. O eremita. Arcano do mundo. E, de novo, a roda da fortuna. Ela já estava aqui no fundo do deck e ela apareceu aqui na mesa de novo. Aí eu entendo essa serenidade. E uma rainha de ouros também aqui no fundo do deck. Aquário, que interessante. Tem muita energia aqui de... Eu tô sustentando porque eu sei que é isso que deve ser feito. Tem muita força de maturidade. A linha do centro tem 3 arcanos maiores. O eremita, o arcano do mundo e a roda da fortuna. Dizendo que, por fim é o começo, né? O destino tá dando uma ajudinha, tá dando uma mão na roda aí, para encaixar as peças, para que as coisas possam ir para o lugar. Enquanto isso, essa postura tá muito parecido assim, né? Ó. Essa solitude sábia, assim, né? Eu resisto, lembra que eu falei no primeiro lá, né? Eu resisto porque eu sei que o que eu tô fazendo aqui não é
Não é teimosia, não é nada disso. Eu tô cumprindo uma função nesse momento na minha história, no meu projeto, na minha família, no meu trabalho, na minha relação. Não sei do que a gente tá falando aqui, tá? Para cada um vai ser diferente. Mas você tá passando por uma formatura, mais uma peça de compreensão, e é exatamente nesse lugar de visão, ó, percepção ampliada, né? Tá falando do nosso, desse nosso centro de uma visão, como se fosse uma visão extra, né? Vamos para a última linha. E agora o resumo desse recado aqui, que na verdade está sendo um apoio para ti, tá? Para falar que a tua posição, você não tá exagerando, não tá nada disso. Você tá cumprindo uma função muito importante e tem todo um entorno aqui, espiritualmente falando, concordando, apoiando isso que você tá fazendo, tá, Aquário? Última linha. Última linha. Última linha. Vira pra mim, por favor. Vira pra mim, por favor, tarô. Última linha. Vira pra mim, por favor. 3 de paus. As de espadas. E rei de paus. Tá. Só vou dar mais uma ênfase naquilo que eu disse lá na primeira linha. Se alguém se sentir fazendo as coisas na marra por teimosia, não é isso que o tarot tá apoiando, tá? Se você sentir que você tá teimando, e a gente sabe, né? Às vezes, não é porque os outros estão dizendo, é porque a gente sente que às vezes a gente tá nesse 9 de paus lá, numa resistência, mas é muito mais numa teimosia. Eu disse que eu vou até o fim, eu vou até o fim, e a pessoa já tá, né, a gente tá sofrendo. Não é o caso aqui, tá? Se você sentir que você está teimando, observa se você não tá num padrão de obsessão a todo custo, provando alguma coisa para alguém ou manipulando uma situação. Se eu ficar nesse lugar, o outro vai fazer tal coisa, eu sei que o outro vai ter, né? Às vezes a nossa posição de resistência acaba manipulando o entorno. Por exemplo, eu digo, né, pro meu companheiro que tá tudo certo, que ele pode fazer as coisas dele, que ele pode viajar para trabalhar fora, que eu vou ficar aqui, né? Enquanto isso, eu fico aqui nesse trabalho extra. Mas aí eu continuo a todo custo sofrendo, fazendo as tarefas da casa, da família, cuidando às vezes ainda de filhos e cuidando de um trabalho extra que já tá desestruturando a minha casa, o meu cuidado comigo mesma. Tá fazendo todo mundo sofrer, mas eu resisto porque isso vai fazer com que o meu marido desista de algo. Eu sou um exemplo como a gente faz manipulação, sabe, Aquário, né? Então, se for, isso aqui é entre parênteses, tá? Um específico para alguém aí. Aí você avalia. E por que eu tô falando isso? Porque ficou o arcano do diabo no fundo do deck. Para ver se você não tá fazendo as coisas por manipulação, tá? Para ter um resultado, assim. Então, a gente aguenta, mas é porque a gente sabe que vai ter aquele resultado. As pessoas vão fazer vão para certa direção se eu me sustento aqui, tá? Então, cuida com isso. Se não for o caso, a gente tem na última linha como conclusão falando isso tá acontecendo, Aquário tá resistindo, tá sustentando, porque ele percebeu a verdade desse momento. Você percebeu eu faço isso porque eu sei que eu... Como é que eu vou te explicar isso que eu tô vendo aqui? Eu vou pedir mais uma carta, tá, Aquário?
Nossa, complexo. Eu não paro de olhar pra carta do mundo. E aí eu entendo a minha dificuldade agora de te expressar, porque é um ponto de vista absolutamente novo. O que você está prestes a ver, sustentando essa posição, defendendo aqui suas convicções, nem você imagina. Você vai ter um lampejo, uma visão, um insight que nunca antes, sabe, Aquário? Se você tá fazendo vivências, meditações, algumas coisas assim para despertar, sabe? Visão psíquica, pode ser, tá? Eu posso estar falando com alguém fazendo esse tipo de trabalho. E aí só toma cuidado, né? Cuidado pra fazer como uma experiência, né? Pra gente também não se perder aqui em nada. Lembrando, arcano do diabo no fundo do deck. Mas é uma visão que você ainda não teve. O que mais, tarô? Me dá mais informação desse mundo aqui. Ah, sacerdotisa. As coisas vão acontecer com força e velocidade no momento certo. Vai ter um empurrão do destino, tá? E aí, o que eu posso te dizer? É quando as coisas acontecem de forma inesperada. Chega uma notícia, tem uma situação, alguma coisa acontece de forma inesperada para que esse mundo, para que essa peça encaixe. Se você tá sentindo, Aquário, que tem uma coisa para entender, que você não entendeu ainda, mas mesmo assim eu tô aqui firme e forte, Sara. Então, o que a sacerdotisa diz tá quase na hora de puxar um véu, para que você veja isso, para que você enxergue, tenha essa visão clara sobre algo. Mas ela caiu em cima do mundo, porque eu não tirava o olho do mundo, ela caiu assim, né? E aí ela diz, só no momento certo, Aquário. Só no momento certo. Uma carta de conselho final para Aquário, que agora tá nas mãos aqui da sacerdotisa. Em outras palavras, a sacerdotisa diz pra gente assim, não força, você persiste fazendo o que você tem que fazer até que se conclua aí uma tarefa, mas não força nada, para nenhuma direção. É sobre sustentar só, tá? Esse lugar. Nossa, Aquário, desculpa, mas a mensagem ela ficou bem uau aqui, né? Bem na estratosfera. Conselho final, por favor. Ação. Qual a ação mais sugerida para Aquário que tá aqui nessa mensagem? Ah, meu Deus. Sacerdotisa, a lua, a completude do mundo, a roda da fortuna falando que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a lua, e olha como ela é bem as cores da sacerdotisa. A lua fala de mergulhos nas próprias profundezas, no próprio lugar mais escuro, daquilo que não está consciente, daquilo que às vezes nos assusta, daquilo que às vezes a gente tem medo. E se a gente não tem medo, não assusta, é porque a gente nem botou o pé lá ainda. A lua fala assim para você, esse lugar, Aquário, existe. Esse canto nosso, né, de informações escondidas num quarto escuro, ele existe. Ele faz parte de cada um de nós. Na lua, o convite é deixe-se mergulhar, porque você vai submergir, você vai descer, vai mergulhar e depois vai subir no momento certo com a informação certa. Então, tem esses mergulhos aqui previstos, tá? Por quê? Porque Aquário está numa energia de completude da jornada.
da jornada inteira aqui, né? Dos 22 arcanos, o mundo é a última carta. Então, terminando, já vai vir o arcano da nova jornada, que é o louco. Já tem um renascimento. E você tá em vias de conclusões. Seja lá onde for, tá? Um grande aprendizado aí de vida inteira. Um grande abraço, Aquário. Realmente espero que tudo corra da melhor forma possível. Tchau, tchau.